Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo para vocês aqui o review da nova VCore Pro 97, modelo de 310 gramas, que vem com essa pintura maravilhosa, né? Uma pintura bem diferenciada mesmo, para quem gosta de uma pintura mais chamativa, né? Um verde bem peculiar, é um verde que eu não estou muito acostumado a ver, essa tonalidade de verde que é muito bonita, com um roxo, um violeta, né? E com preto. Então, uma raquete assim, esteticamente muito bonita, muito chamativa mesmo e bem diferente das pinturas que eu já estou habitualmente acostumado a ver. Sobre as novas tecnologias, pessoal, ela em relação à versão anterior, ela tem 60 de rigidez, então ela é uma raquete muito confortável, muito flexível, né? E ela vem somando a isso com a tecnologia 2G NAND, que é uma tecnologia que ajuda uma recuperação mais eficaz durante a batida. Então ela flexiona, né, mas ela se recupera mais rápido. Além dessa tecnologia, tem a tecnologia Flex Fuse, que é um polímero macio que vem, né, na construção da raquete para aumentar o conforto. Outras duas tecnologias que já estão presentes nos modelos anteriores, né, o VDM, que é uma tecnologia de absorção de vibração, e a tecnologia mais evidente da Yonex, que é a cabeça isométrica. Encordou ela com a Polytour Strike com 53 libras e bora pro bate-bola ver como é que ela enquadra. Galera, então, no começo do bate-bola, né, eu já vi que ela, apesar do peso, uma raquete de 310 gramas, ela é uma raquete que é muito manuseável. Tem um swing weight de 316, então é uma raquete bem rápida para a faixa de peso dela. Tá? Na direita, pessoal, ela é uma raquete que chega muito rápido na bola, então eu tive que ajustar um pouquinho o meu golpe. E a direita com ela, como é uma raquete bem flexível, tá com 53 libras, né? É uma raquete que não solta tanto a bola. Então esse perfil, a gente já sabe que as VCores Pro são perfil de controle, mas essa VCore 97 tem um perfil de controle, assim, é bem evidente essa característica de controle que ela tem. Então no começo do bate-bola, minhas direitas começaram a ficar um pouco curtas e sem peso demais. Eu ajustei isso, e já uma recomendação que eu dou para vocês, ajustei isso com um swing mais amplo e tentando sempre acelerar mais na hora da batida. O potencial de spin não foi forte e a principal característica que eu acho dela é a precisão e posicionamento das bolas, mais que top spin e potência mesmo, tá pessoal? Na esquerda ela chegava mais rápido, então tive que ajustar isso também em relação a por Aero VS que eu jogo, né? Então na minha esquerda ela é rápida para devolução, né? Aquele saque às vezes que você não tem muito tempo para devolver, você pega ele na frente, você já consegue uma devolução bem rápida. E para golpes que precisam, às vezes aquela bola que entra, né? Aquela bola com spin do adversário, aquela bola rápida, dá para você ajustar muito bem o golpe, tá? Da mesma forma na direita, à esquerda com potência, eu tive que fazer um golpe bem amplo para eu conseguir profundidade e potência, tá? Mas em posicionamento, em constância, trocas de bola e até em trocas de direção mesmo, eu consegui estar fazendo isso com ela com facilidade. Nos voleis, pessoal, a flexibilidade dela ajuda e atrapalha. Não sei se vocês lembram, no vídeo da Clash eu falava que pela baixa rigidez, às vezes uma raquete que absorve muita energia da bola, e às vezes o voleio, a sensação do voleio acaba não tendo aquela sensação de firmeza. Então, para fazer o voleio com ela, aquele voleio firme, você tem que estar mais firme na bola para você poder sentir a bola na raquete com mais vivacidade, tá? Eu falo isso porque como ela absorve muita vibração, né, ela absorve muita energia, ela flexiona muito durante o contato, esse fio é uma coisa que você vai ter que ir ajustando ao longo do processo de utilização com ela. Para mim o fator mais positivo foi o saque. O saque com ela foi assim, o mais impressionante, que pelo swing weight baixo eu consegui uma aceleração monstruosa, né, na raquete, então eu consegui muito pocket, assim, ou seja, eu consegui muita precisão nos saques com muito efeito. Então, simplesmente eu conseguia, se eu colocasse o tubinho de bola lá onde eu queria, eu conseguiria acertar ele
com muito efeito e precisão. Então, para mim, o saque é o melhor fundamento com ela. E nas devoluções, pessoal, dando ênfase à estabilidade das devoluções, né, e a rapidez que a raquete chega na bola. Em resumo, né, pessoal, o perfil dessa raquete, como eu já falei, é um perfil de controle. Então, para jogadores intermediários e avançados que buscam um controle excepcional, um conforto fora da curva, com essa rigidez dela de 60 RA, é uma raquete com perfil fino. Alguns de vocês vão estranhar às vezes o fio pela absorção de energia que ela tem, por ela ser flexível, né? Então, se você joga de anti-vibrador, talvez seja bacana você tirar para experimentar ela, ou se você joga sem, colocar também para ver essa questão de fio, tá? É uma raquete que tem muita precisão, né? E direcionamento, você vai ter muita precisão de direcionamento dos golpes com ela, só que potência, pessoal, ela vai exigir um pouco mais de um swing amplo e uma aceleração muito boa da sua parte. Outra alternativa, né, é você diminuir um pouquinho da tensão. Eu acho que ela casaria muito bem com uma tensão abaixo de 50 libras aí, para facilitar um pouquinho de potência um pouco mais fácil, pessoal. Então essa rigidez é um fator positivo e negativo ao mesmo tempo. Eu acho que uma rigidez de 64 nela assim, por exemplo, ficaria com uma potência um pouco mais facilitada. Uma raquete ótima para sacar e uma raquete para um jogador já que sabe gerar potência e que busca um pouco mais de controle e de precisão nos seus golpes, beleza? Galera, como sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar nos comentários aí, terei prazer de responder. Obrigado novamente, pessoal, pela força de sempre. Muito obrigado e até a próxima. Falou!